Olá, amigos telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Unamo-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no programa O Pão da Palavra, que vai ao ar de segunda a sábado. Hoje, no sábado, nós vamos refletir sobre o Evangelho do domingo. E nós sabemos que estamos na continuidade, já hoje com o terceiro domingo da Quaresma, reflexão sobre este domingo, as sugestões, as leituras, para que nós possamos em casa já fazermos uma leitura prévia e amanhã, quando quem puder ir, à igreja, nas igrejas que estiverem recebendo alguns dos fiéis, conforme a organização da saúde, das orientações. Então, ou daqueles que estão assistindo mesmo, que a maioria nós estamos assistindo pela TV. Mas nós vamos verificar sim. Nós estamos no Evangelho de Marcos, que é o Evangelho do ano B. Mas neste terceiro domingo, a nossa leitura disponibilizada é sobre o Evangelho de João. Então, para a gente saber. E nós lembramos que no primeiro domingo, lá do dia 20, nós fomos com Jesus ao deserto. Venceu as tentações. No segundo, Jesus sobe a montanha, onde revela-se na transfiguração, na presença dos 3 discípulos. E hoje nós vamos enveredar, como diz a história, vamos aprofundando a nossa caminhada já hoje, vendo Jerusalém, vamos ver o que vai acontecer. Então, reunir-se para celebrar é expressar de forma comunitária a nossa fé, a nossa religião. E essas leituras de hoje, elas vão dar assim, uma conotação para nós, num foco do que é a solidariedade, como é necessário, preciso solidariedade com os excluídos, baseado em quê? Nos passos da justiça e da lei, para promover a vida. O foco é a vida. Então, como é bom respirar, como é bom viver, como é bom sentir-se livre. E a primeira leitura que está no Êxodo, no capítulo 20, aí tem os versículos de 1 a 17, ou outros mais sugeridos, mas nós vamos observar que Moisés apresenta um conjunto de regras, as leis, para que as pessoas vivam de forma harmônica. É assim que é colocado para nós. Eles vão viver nas comunidades, respeitando as leis, em forma de um decálogo, São 10 leis. E também vão mostrar sobre a relação do povo e o relacionamento com Deus, respeitando-se mutuamente dentro da comunidade, o respeito. Quer dizer, não matarás, não tomarás seu nome em vão, honrará pai e mãe, os 10 mandamentos da lei de Deus, que nós aprendemos no catecismo, não é assim? Mas a lei mosaica, ela está preferencialmente constituída com uma proposta assim de mostrar a libertação. Lembram o que foi? Vai mostrar do êxodo, a libertação da escravidão, do jugo, do poder opressor do Egito. Então é dado àquele povo a essa libertação. A segunda leitura, ela já vai dar uma ajuda muito grande, porque nós vamos começar entrando assim no Evangelho com um tema diferente, mas nós vamos entender. Não é incompreensível para nós. Mas a nossa leitura é da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é 1 e os versículos são de 22 a 25. E a comunidade, nós sabemos que Corinto era uma cidade portuária, com muitos lazeres, muitas
versões, diversidade cultural. Então, também tinha uma grande população de pessoas pobres, sofridas, escravas que trabalhavam especialmente no cais. E quando Paulo chega, que ele tenta ajudar aquela comunidade que funda, ele quer falar sobre o relacionamento com Deus, sobre a libertação de Cristo, sobre o valor da ressurreição de Cristo que já tinha acontecido. Então ele quer descobrir tanto essa libertação, tanto para o povo antigo de anos atrás, sobre Jesus Cristo, como para o povo de hoje. E ele não tem como falar a este povo sofrido que não seja sobre o valor da cruz. Ele quer falar da ressurreição, crucificação, mas ele quer mostrar que tudo isso é baseado na cruz. E com isso ele vai libertando o valor, o poder da religião e o que é a religião. Olha aqui uma coisa interessante, que ele vai dizer e que nós vamos começar assim, será que eu estou chocada mesmo ou não estou entendendo? Que ele quer falar de Deus e vai mostrar essa participação numa religião que se diz com atitude, são atitudes, mas são de uma forma escandalosa, uma religião louca. E o que é isso? O que é que vai acontecer? Meu Deus, será que ficou doido? Não, aqui nós vamos entender um pouco da profecia de Zacarias, quando ele disse, mas no Evangelho nós vamos fazer essa comparação, que tudo ia ficar lindo, favorável no templo, de forma boa de se conviver nos relacionamentos, em tudo, e acabar aquele exagero. Mas aqui em Corinto ainda, com a comunidade de Corinto, que Paulo quer mostrar ao povo, é que a presença de Jesus falando desse jeito ali no meio daquele povo, ele vai mostrar que a cruz é sinal de fracasso para muitos, né? De desânimo, não é? De escândalo mesmo, de fraqueza, de vergonha, de maldição, que tudo isso ele passou por ela. Mas a verdade tem o contrário. A cruz é o quê? Ao mesmo tempo, ela é o símbolo da vitória, da luz. Não vai ser do fracasso, ela vai mostrar que ela representa a encarnação do Filho de Deus que morreu para salvar-nos do pecado. Olha como é interessante. Então, essa realidade é uma realidade mais do Cristo no centro. E esse Cristo no centro é justamente apoiando as pessoas mais sofridas, os excluídos. E aí quando ele diz assim, aquilo que é loucura de Deus é mais forte, mais sábio que os homens. E o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ó, a fraqueza, no caso, tido aí como a cruz, mas é o mais forte para Deus mesmo e para os homens. Então, o Santo Evangelho, nós vamos prestar bem atenção ao Evangelho, já falei, o Evangelho de João. Depois nós voltaremos ao Evangelho de São Marcos, na continuidade do ano. O capítulo é 2, versículos de 13 a 25. Então, glória a vós, Senhor. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo e também as ovelhas e os bois, espalhou as moedas, virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, tirem isso daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Seus discípulos lembraram do que está escrito, o zelo pela tua casa
me consumirá. Os judeus responderam dizendo a Jesus: que sinal mostra-nos para fazeres tais coisas? E Jesus respondeu dizendo-lhes: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus então disseram: há 46 anos vem sendo construído este santuário e tu o levantarás em 3 dias? Jesus, porém, falava do santuário do seu corpo. Quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que ele havia dito e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Enquanto Jesus esteve em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos acreditaram no nome dele e ao verem os sinais que fazia. Jesus, porém, não confiava neles porque os conhecia a todos. Não precisava de ninguém para testemunhar-lhe a respeito de nenhum ser humano, pois conhecia o ser humano por dentro. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E é um evangelho assim que no primeiro tempo a gente pode dizer: meu Deus, que coisa incompreensível. Que é isso? Como é que Jesus, pregando o bem, vai acontecer? Nós estamos verificando que esse evangelho aqui foi escrito aqui na comunidade joanina há muitos anos, já depois da ressurreição de Cristo. Então não foi naqueles dias não que aconteceu não. Aqui está contando a história do que falaram e ele está narrando aqui. Então vamos prestar atenção ao contexto. E aí, como foi lá na primeira leitura, nós lembramos, foi a libertação, né, do Êxodo. Aqui a gente vai voltar aqui, que por ocasião da Páscoa, na cidade de Jerusalém, sempre é muito cheio de peregrinos. E os peregrinos vêm para a festa da Páscoa, uma celebração festiva, porque a festa dos judeus, a Páscoa para eles é a festa máxima. E aí o que vai observar aqui? Essa festa para eles era máxima, e é máxima por quê? Porque vai recordar justo a libertação dos judeus do jugo do povo egípcio, quando saíram lá em busca da terra prometida. Então, isso contando aquilo ali lá na Páscoa em Jerusalém, aqui agora já, no tempo de Jesus, prestar bem atenção, o povo ia para essas festividade, esse momento festivo. Só que a Páscoa deixou de ser o que era. Falar da passagem, falar da celebração. Não, a Páscoa, que era uma festa popular, começou a ser manipulada por lideranças opressoras, e essas lideranças eram religiosas, políticas, e sabem, o sumo sacerdote, que era o presidente do Sinédrio, que mais tarde foi quem condenou, que levou Jesus à morte, ele era o que saía com a maior bolada. Então, o Jerusalém representava um momento latifundiário, terras grandes para uma minoria, fazendas de bois, não é? de bodes, de ovelhas, criação. Então, tudo isso era deles, desses chefes, sacerdotes, doutores da lei. Então, eles eram exploradores, eles representavam o poder. E a Páscoa estava sendo daquele jeito, e de uma forma assim. O povo vinha, parece que Deus era para apoiar tudo. O povo vinha, quem era maior de idade, precisava vir àquela festa, pagar o imposto. E não podia trazer nada da sua casa, teria que comprar ali. Então compravam o casal de bois, de ovelha, de bode, os animais. Quem não tinha mesmo de jeito nenhum, comprava aquele casalzinho de rolinha, mas tinha que pagar como imposto. E tudo aqueles animais voltava para os donos, né, para os chefes.
Jesus, ao chegar ali, agora prestemos mais atenção, ele não concordou com aquela situação. Ele viu que aquilo ali estava fora do rumo, que não podia acontecer. E nós vamos lembrando aqui uma passagem que de Zacarias. Eu falei há pouco. O profeta Zacarias já tinha dito isso, que haveria, ele previu que chegaria um tempo que o templo ficaria afastado daqueles que os cambistas ficariam afastados de lá, que não ia ter aquele comércio de animais, aquela valorização só do dinheiro, mas a festa em si. Zacarias é no capítulo 14 de Zacarias, versículo 21, pode ser visto isso, né? E ele dizia assim: nesse dia não haverá mais comerciantes dentro do templo de Javé dos exércitos. Esse tempo já chegou. Então, João mostra para nós que Deus já enviou Jesus ali como aliado dos sofredores para expulsar aquele povo. E aí a forma que ele conseguiu foi uma forma simbólica de que fez um chicote e que espalhou boi, espalhou ovelha, espalhou pombas e tudo, afastou os cambistas, foi assim aquele... Não é, e aí aconteceu uma reação entre os discípulos que ficaram: meu Deus, esse Jesus é o reconstrutor de instituições. Como é que pode? Mais tarde, após a ressurreição, eles verificaram como Zacarias, que ali próprio Jesus chegou, assumiu, o Messias chegou. E ele representa, a outra reação era dos comerciantes. E essa chegada de Jesus ali representa o novo templo. E ele dizia, ele fazendo aquilo tudo, os judeus reclamaram, né, no nome dos comerciantes. Como é que você vai destruir o templo? Ele disse que um templo desse, vamos reconstruir um templo novo. O templo novo era uma significação dele, Jesus, com uma nova vida, com o povo numa linha diferente de comunidade, de vivência. Eles não entenderam. Aí ele respondeu, eles fizeram a pergunta irônica para Jesus. E Jesus respondeu para eles que ia reconstruir o templo em 3 dias. E ele: como que um templo que está com 46 anos, você vai construir em 3 dias? Então, eles não entenderam. O templo estava sob o poder dos opressores, né? Ele estava com uma programação bem diferente, uma repetição só. E Jesus, o Filho de Deus, ele veio para representar o novo. Aí ele viu e vê-se aqui nesse texto, aqui nessa conclusão, que aquele decálogo de Moisés, lembra lá das 10 leis, agora foi transformado apenas em: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E Jesus é que toma o novo lugar, né, do Messias, curando, defendendo os pobres, os sofridos. Então, tenhamos assim uma postura, irmãos e irmãs, façam a leitura em casa, para que a gente não fique dizendo: olha o que foi que Jesus fez, pregou o bem, curou, olha que chegou derrubando o povo, tirando tudo. Ou então vão dizer assim: a igreja é do mesmo jeito hoje, olha os festejos, não é ali cobrando, mas aí a gente faz em função de comunidade unida, não é tirando o dinheiro para uma pessoa só. Tem um grupo, não é? Tem uma equipe na paróquia, na comunidade, na área, não tem uma equipe representando, chamada de conselho. Conselho paroquial, conselho da área do centro, conselho da área não sei de onde, tudo porque faz a administração de qualquer entrada que possa ser material, de dinheiro. Ou então tudo é investido na formação, na manutenção da igreja, na reconstrução física mesmo das paredes, de tudo, de pintura, água, energia. Então a gente vê, mas o foco principal é a caridade, essa solidariedade com os sofridos.
E assim nós vamos vivenciando a nossa quaresma. Entendendo que no primeiro e segundo domingo da quaresma foi o Evangelho de Marcos, que agora hoje nós vimos o Evangelho de João, e nós vamos caminhando, nós estamos no ciclo que é chamado de Páscoa, e nós estamos com o período de penitência, que é a quaresma, os 40 dias. Então, irmãos e irmãs, esta semana também é uma semana, nós queremos, em nome da TV Boa Notícia, de todos os programas que com certeza falarão, mas aqui o nosso também, o Pão da Palavra, a gente quer louvar, agradecer por essa semana, cultivando sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Essa pessoa que representa a força, a coragem também, que enfrenta, que vence, que é materna, que sabe sofrer, e comemorar também, celebrar a vitória, que é mãe, que é amiga, que é amável. Então são muitos que reza, que se junta, que se une, que celebra. Então, parabéns, gratidão por sermos mulheres, nós mulheres. Então, que Deus nos abençoe. Lembrando que nós precisamos ler esses textos, a primeira leitura é Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17. Por favor, façam a leitura em casa, vejam o rodapé, veja a introdução lá do livro do Êxodo, para ver se você entende um pouco daquele contexto. Coríntios, a primeira carta de Paulo ao povo, à comunidade de Corinto. Veja o capítulo 11, é logo no começo, 22 a 25. Veja a introdução também para situar. Gente, é formação, nós vamos aprendendo. E o Evangelho de João, o capítulo já é o 2, o versículo de 13 a 25. Também tentem ler na Bíblia Pastoral Renovada, agora tem com a letra bem grande. Tentem ler a introdução de cada, por exemplo, do Evangelho de João, a introdução. De Coríntios, uma introdução aqui pequena que dá uma explicação tão boa, tão assim, bem compreensível. Então, nós vamos... A bênção de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma boa celebração amanhã, com a participação de todos, ou presencial ou online, mas estejamos centrados. E nós não podemos amar a Cristo se nós não amarmos a cruz, se não amarmos ao irmão. Quer dizer, ninguém vai à vitória se não tiver o sofrimento. Então, Jesus é o centro, mas com o humano.